Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com os irmãos, estejam com a nossa igreja, esteja com o seu lar, com a sua família, com a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida nesse momento, nessa noite. Eu saúdo de forma especial aqui a todos os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil, aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbitério de Volta Redonda, Sino do Sul Fluminense e todos aqueles que já se encontram aqui conosco presente nesta live. Hoje, terça-feira, é dia de reunião de oração, é de grupos de crescimento em reunião de oração. Nós, às terças-feiras, reunimos nos lares, nossas congregações, a sede, Segunda Igreja, e também os grupos que tem ao entorno de toda esta realidade da nossa igreja. Nós não estamos reunindo-nos de forma presencial, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, nesse momento que estamos isolados, e aí nós estamos transmitindo essas lives todas as terças-feiras, orando e pedindo ao Senhor que abrevie o tempo dessa pandemia, que nós possamos voltar a nos reunir, nas nossas oportunidades de reunião de oração presencial. Nós queremos mandar aí um abraço especial para as nossas congregações lá de Santa Isabel do Rio Preto, congregação Ágape, lá o reverendo Gés, juntamente com a sua família, todos os irmãos ali, lá em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Resende. Deus esteja abençoando lá os irmãos. Também congregação de Santa Cruz, Alfa e Ômega, que fica no bairro Santa Cruz. Congregação Betânia, que fica no bairro Belo Horizonte. E a congregação de Coqueiros, que fica no bairro Coqueiros. E todos os irmãos dos grupos de crescimento da sede Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Um abraço aí especial para a nossa irmã Débora Carini, está aí conosco, mandando uma boa noite. Deus abençoe a sua vida. A nossa irmã Dalva, boa noite. Ângelo, mandando um abraço aí, lembrando que o Samuel está sempre ligadinho aí, Samuel? Samuel todo dia está ligadinho nas nossas transmissões da reunião de oração. Nosso irmão Sérgio Coutinho, E eu fiquei sabendo através do Davi, Ângelo, que cada um posta uma mensagem, mas está todo mundo reunido aí na sala, vendo a transmissão, toda a família junto, O Ângelo, o Perpétua, o Davi, o Samuel, todo mundo junto aí, graças ao nosso bondoso Deus. Deus abençoe de forma especial aí a vida de vocês. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus direção do Espírito Santo para esse momento que nós vamos hoje ter. Nós vamos louvar ao nosso Deus, depois vamos ter uma breve meditação sobre oração, Esse é o propósito da nossa transmissão, fazermos uma reflexão sobre oração, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Mandar um abraço aí para Efigênia Martins de Azevedo Werner. Pelo sobrenome de Azevedo, quem está assistindo sabe que deve ser parente minha, É minha prima. E aí, prima, boa noite. Deus abençoe a sua vida, a sua família, Elaine César também conosco aqui. Deus abençoe a sua vida de forma muito rica e especial. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo de forma virtual, online. O Senhor está cuidando de nós nesse momento, a tua igreja, o teu povo. O Senhor tem sido um Deus fiel para conosco. O Senhor tem nos guardado, tem nos dirigido, tem nos orientado, tem nos capacitado, acima de tudo, a permanecer nesse tempo, Deus, não apenas com vida, mas com fé, com esperança, em oração, em clamor, em busca da tua presença, súplica e ações de graças, porque o Senhor é Deus acima de tudo e acima de todos, e a tua glória,
o teu poder, a tua majestade, a tua suficiência tem sido nos mostrado todos os dias da nossa vida, e de forma especial nesses dias dessa pandemia mundial do coronavírus. Ó Deus, esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender o nosso intelecto, para compreender a tua vontade, compreender o teu querer, para que nós saibamos, ó Deus, buscar a tua face, buscar a tua presença, nos quedar aos teus pés, nos curvar diante da tua santidade, clamar no nome de Jesus, clamar no poderoso e santo nome de Jesus, pela tua misericórdia, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre a face da terra. Não apenas os cristãos, mas por todos os governos, por todas as pessoas que habitam a terra nesse tempo, para que a misericórdia do Senhor, ó Deus, venha sobre nós nesse tempo de pandemia, que a graça do Senhor alcance a terra, a misericórdia do Senhor, ó Deus, seja mostrada ao mundo. Mas, Senhor, de forma especial, pedimos que a tua igreja, nesse momento, receba a porção dobrada do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender e viver e trabalhar e caminhar, ó Deus, na tua presença. Deus, nós estamos nesse momento clamando em nome de Jesus por cura, por libertação, por uma novidade, ó Deus, dessa realidade, desse momento desse coronavírus, dessa pandemia mundial. Só o Senhor pode, ó Deus, banir sobre a face da terra esse vírus. Só o Senhor pode banir sobre a face da terra, ó Deus, essa peste perniciosa. Porque ela é uma vida, ela contamina, ela quando gera, quando ela prolifera no organismo do ser humano, ela produz o mal que ela faz. Por isso, Senhor, nós sabemos que o Senhor, sendo Deus, o Senhor permitiu a existência desse vírus, porque o Senhor tem um propósito. Por isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, cumpra-se o teu propósito, em nome de Jesus. Mas, Senhor, o Senhor é o único que pode banir sobre a face da terra esse vírus. Pode ser através de um milagre sobrenatural. De um minuto para o outro, tudo isso vir a não existir mais. Pode ser através da ciência, da tecnologia, da medicina, do estudo, da química, mas tudo isso precisa vir do Senhor, precisa vir da tua glória, do conhecimento, da sabedoria dada pelo Senhor dos altos céus. Abençoa os governos, abençoa, Deus, todos os governos municipais, estaduais, federais, as 3 escalas de poder, judiciário, o poder legislativo, executivo. Também, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, pela tua igreja, em meio a toda essa situação, nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, que amanhã comemoramos, ó Deus, 161 anos de história aqui no Brasil. Dia 12 de agosto de 1859 chega ao Brasil o reverendo Simon para começar o trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje, Senhor, já completando 161 anos de história. A tua igreja, com certeza, no meio desse momento, dessa pandemia, o Senhor tem um propósito por nós estarmos aqui como igreja, corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o esposo da Eucilene Bernardino. Toma, Senhor, nas tuas mãos essa vida, ele precisa do Senhor. Toma, Senhor, nas tuas mãos a vida da dona Edna, sogra da Perpétua, mãe do Ângelo. Toma nas tuas mãos o nosso irmão presbítero Isaac, se recuperando, ó Deus, desta doença. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a nossa irmã Gleice, filha da Dalva, que ela também, ó Deus, carece da tua visita. A nossa irmã Marli, ó Deus, que está ali naquele leito, nesse momento tão difícil. Toma nas tuas mãos a tua serva e abençoa a tua igreja, a liderança da tua igreja, os pastores, reverendo Márcio, eu, pastor Devaldo, reverendo Jesus, o presbítero Obed, evangelista ali em Santa Cruz, todos os presbíteros da igreja, conselho, para que nós possamos caminhar, ó Deus, debaixo da tua graça, da tua misericórdia e fazer aquilo que é a tua vontade. Deus Santo, nós queremos te pedir também, ó Deus, que você esteja abençoando o governo mundial, que em meio a toda essa situação que estamos vivendo, há, ó Deus, um clamor de guerra, há, ó Deus, rumores de guerra, há também, ó Deus, contrições, há também, ó Deus, pessoas que estão no mundo, ó Deus, missionários, vivendo esse momento, ó Deus, tão difícil dessa pandemia. E nós te pedimos, ó Deus, por toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. As perseguições, os momentos difíceis, cristãos que sofrem desse momento, ó Deus, devido à escassez de muitos países, perseguições, que o Senhor esteja ali com os teus servos. Pedimos a direção do Senhor nesse momento, aceita o nosso louvor, fala aos nossos corações através do teu Espírito Santo na palavra, e assim
nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus entoando o hino de número 226. Esse hino tem como título A História de Cristo, né? Deixa eu dar um alô aqui para alguns irmãos que estão conosco aqui, né? Marco Antônio Moura Marcondes, a nossa irmã Emília César, nosso irmão Fernando Formagini, Deus abençoe a sua vida, e a todos os demais que estão nos assistindo. Vamos louvar a Deus cantando o hino de número 226 do nosso hinário, A História de Cristo. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como Ele encarnado veio no mundo morar. Aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como Ele bondoso nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos a se convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for rejeitar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Conta-me quando no monte sobre a cidade chorou, pois orgulhosa e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como Ele ainda chora sobre os que seguem o mal e endurecidos resistem ao seu amor divinal. E endurecidos resistem ao seu amor divinal. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado, Ele por ímpios morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Amém. Louvado seja o nosso Deus por todas as suas maravilhas para conosco, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para Marinalva, nossa irmã Marinalva, lá da Congregação Coqueiros, Jacira Dias, lá de Três Poços, né?
a nossa irmã Eucilene Bernardino, sempre presente aqui conosco, né? E também nosso irmão presbítero Josias Cessa, nossa irmã Lúcia Amaral Lobato, lá de Coqueiros, nossa irmã Célia Regina, nosso irmão Josias Andrade. Deus abençoe a sua vida. Esses são os irmãos que mandaram aqui um alô. Irmãos, vamos estar sempre lembrando em oração pelo esposo da Eucilene Bernardino, que está aí conosco, né? Pela sua saúde, pela vida da dona Edna, né? Sogra da Perpétua, mãe do Ângelo, pelo nosso irmão presbítero Isaac, as nossas orações, né? Ele está se recuperando. A nossa irmã Marli, aqui da nossa igreja, segunda igreja, né? Precisa muito das nossas orações. E também a nossa irmã Gleice, filha da Dalva. E também louvar a Deus e agradecer a Deus. Amanhã, dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora 161 anos de história aqui no Brasil, né? 12 de agosto de 1859 chega ao Brasil o missionário Archibald Green Simonton. Então amanhã é o dia do presbiterianismo nacional e dia das missões, né, presbítero Zé de Almeida? Amanhã é dia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos falar com os irmãos, né, pensar com os irmãos aqui sobre a vida de Raquel, esposa de Jacó, baseado lá em Gênesis 30, 22 e 24. Esse texto que vai estar aqui sendo analisado, né? Ele foi postado hoje também aqui no canal do Facebook, depois você pode ler. Nós vamos ler o texto e também vamos pensar um pouco, né? O título da nossa meditação é Então Deus Lembrou-se. Então Deus lembrou-se. A gente tem vivido um tempo que a gente tem pensado, será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus esqueceu da terra? Será que Deus esqueceu do homem? Será que Deus esqueceu do nosso país? Será que Deus esqueceu da nossa igreja? Será que Deus esqueceu de mim? Lembre-se que tem um tempo de Deus em que Ele lembra das suas promessas. Então, Deus lembrou-se. O texto que nós vamos ler hoje, para tomar como base, é Gênesis capítulo 30. Na verdade, nós vamos falar sobre todo o capítulo 30, mas, de forma especial, nós vamos ler o verso 22, 23 e 24. A Bíblia assim nos diz: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dá-me o Senhor ainda outro filho. Bem, a história de Raquel é uma história interessante, né? Jacó foi para a casa do seu pai, chegou ali, encontrou-se com Raquel, ela era pastora, só que na hora do casamento o pai de Raquel entregou a sua outra irmã mais velha, Lia. E aí depois também Raquel, e Jacó então passou a ter duas esposas. E depois ele tem filhas também das suas concubinas. Não vamos entrar aqui nos detalhes, porque esse é um tempo lá do passado, em que o mundo era regido pelo Código de Hammurabi e isso era permitido. Na lei de Moisés isso não era permitido. Então, o tempo de Jacó, o tempo dos pais, né, é um tempo em que havia coisas que aconteceu porque ainda não tinha a lei do Senhor, a lei de Deus que hoje nós temos, que é a Bíblia Sagrada. E a questão, por exemplo, de Jacó ter tido filhos com as servas de Raquel e Lia. É uma outra questão que nós não vamos entrar aqui, porque é uma questão do tempo lá, de quando isso aconteceu. Pois bem, mas Deus usou essa história, Deus usou essa família, Deus usou esse povo para fazer parte dos seus planos e propósitos. Não havia uma lei como a lei de Moisés, mas havia Deus, e Deus estava no controle dessa situação. Bem, Raquel era estéril, Lia tinha filhos, e Lia já tinha 4 filhos, quando Raquel já havia suplicado a Jacó, seu esposo, pois não tinha filhos e não conseguia se engravidar, né? Ela não conseguia engravidar. E ela chega diante de Jacó e diz assim: dá-me filhos, senão eu morrerei. Aí ela viu, né, que não podia dar filhos a Jacó e com isso ficou com inveja da sua irmã, porque ela já tinha dado a Jacó 4 filhos. Jacó, por sua vez, ficou indignado com Raquel e lhe deu a seguinte resposta: por acaso estou no lugar de Deus, que
não a deixa ter filhos? Entenda que a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é que Raquel, ela procura o seu esposo e reclama, e clama, e suplica ao seu esposo dizendo: me dá filhos, eu quero ser mãe, eu quero ter filhos. E aí Jacó olha para ela e diz assim: pera lá, não sou eu o culpado dessa situação. Até porque, por uma lógica, ele poderia dizer para Raquel: a sua irmã já tem 4 filhos, então o problema não sou eu. Na genética de hoje, que a gente consegue entender, né? É fácil explicar isso, mas com certeza isso também estava na mente deles. Então o problema não era com Jacó, mas Raquel chega e diz assim: dá-me filhos, porque senão eu vou morrer. E Jacó disse: olha, eu não posso fazer nada por você. Por acaso eu sou Deus? Estou no lugar de Deus para poder cerrar o seu ventre ou permitir que você tenha filhos? Então, queridos, muitas das vezes nós procuramos os homens e achamos que a solução está no homem. E muitas das vezes suplicamos, intercedemos, clamamos, reclamamos com o homem. Depositamos diante dos homens as nossas mazelas, tristezas, dificuldades. O pior é que Raquel criou um subterfúgio tendo filhos através de uma serva chamada Bila. Como eu disse, essa era uma questão legal para aqueles dias. E ela então diz para Jacó assim: aqui está a minha serva Bila, deita-se com ela e tenha filhos com ela, e eu os criarei como se fossem meus filhos. Bom, os 2 filhos vieram. Bila teve 2 filhos de Jacó para Raquel. Mas com isso veio uma concorrência, uma guerra de gestação, vamos chamar assim. Lia e Zilpa, né? Porque Lia já tinha 4 filhos. E aí o que aconteceu? Ela fez a mesma coisa, deu a sua serva Lia para que Jacó tivesse filhos com ela. Lia teve 2 filhos, ou melhor, Zilpa teve 2 filhos, e Raquel e Lia. Epa, deixa eu não confundir aqui. Zilpa teve 2 filhos para Lia. E Lia teve 2 filhos e uma filha. Ou seja, no final dessa guerra, dessa concorrência, eu chamei aqui de guerra de gestações, as 2 juntas tiveram 5 filhos. Ou seja, Raquel, que não tinha nenhum, e Lia já tinha 4, agora ela com a sua serva tinha 9. Enquanto que a serva de Raquel só tinha 2. Ou seja, às vezes nós procuramos no lugar errado, depositamos as nossas confianças no homem, queremos ter respostas do homem, e quando as respostas não vêm, como Jacó deu uma resposta que não satisfez Raquel, ela tentou fazer aquilo que, segundo o homem, aquilo que até que legalmente poderia acontecer, mas não trouxe o resultado que ela tanto esperava. Muito pelo contrário. Para quem tinha 4 filhos, Lia agora passa a ter 9 e Raquel só tem 2. Então continua uma grande concorrência e ela continua ainda em vexame, porque ainda que a sua serva tenha filhos, ela, Raquel, não tem filhos. Ou seja, nós depositamos muitas vezes a confiança no homem e quando a resposta não vem, nós tomamos as nossas atitudes. Achamos que vamos resolver o problema do nosso jeito e achando que aí sim as coisas vão dar certo. Só que a palavra de Deus nos diz lá no capítulo 30 de Gênesis, no verso 22 ao 24, que diz assim: finalmente Raquel havia clamado e suplicado a quem é de direito, o Deus de Israel. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o clamor de Raquel. A misericórdia de Deus fez com que ela pudesse ter filhos. E ela reconhece que somente Deus é quem pode dar a resposta exata a nossos opróbrios. Deus tirou a minha vergonha, disse Raquel. E ainda lhe trouxe esperança ao coração, pois Raquel sonhou ter um outro filho. E ela disse que o Senhor me dê ainda outro filho. E ela o teve, Benjamim. Ainda que esse filho tenha sido o último ato da sua vida, pois ela morreu de parto do seu segundo filho, Benjamim. Pois bem, queridos, ainda que nós estejamos em oração, vamos pensar aqui que Raquel orou o tempo todo, clamou o tempo todo, suplicou o tempo todo, buscou o tempo todo a resposta do Senhor. Mas em meio a isso, ela teve momentos que ela duvidou, porque ela buscou o seu marido. Teve momentos que ela duvidou, porque ela resolveu dar um jeitinho.
né? Como eu disse aqui, ela usou um meio de subterfúgio para ter filhos através da sua serva. Teve filhos? Teve, mas não foi ela que gerou os filhos. E aí o que acontece? Ao tempo de Deus da resposta da oração de Raquel. Deus não esqueceu de Raquel. Deus não esqueceu do opróbrio dela. Deus não esqueceu da situação dela. Finalmente, ela clamou e ela suplicou a quem é de direito. E esperou, porque depois de tudo isso que acontece, veio a resposta do Senhor. Aí você poderia dizer assim, e se Raquel não faz nada do que ela fez, reclamado com Jacó, se ela não tivesse tido a atitude que ela teve de dar a sua serva para gerar filhos com Jacó, a resposta do Senhor seria qual? A mesma resposta que Deus deu. Deus ia dar o momento certo para que ela gerasse filhos. Deus permite coisas nas nossas vidas. Deus permite que aconteça realidades na nossa vida. Mas nem tudo que Deus permite agrada o Senhor. Então, queridos, nesse momento que nós estamos vivendo, talvez nós estejamos buscando muito o homem. Buscando muito resposta no homem. Tentando achar solução no homem. De repente, nós chegamos diante do homem dizendo assim, nós precisamos de uma resposta, senão nós vamos morrer. Não foi isso que Raquel falou? Dá-me filhos, senão eu morro. Senão eu vou morrer. E Jacó disse assim, não tenho como fazer nada. Às vezes você esteja dizendo para as pessoas, eu vou morrer. E as pessoas vão dizer assim, não posso fazer nada por você. Talvez você esteja usando meios de subterfúgios, ou seja, criando aquele jeitinho, né? Meios de subterfúgio é você achar uma variante, achar um meio de fazer com que aquilo que você tanto queira aconteça, mas do seu jeito. É você que está dando o jeito, é você que está fazendo a coisa acontecer. Deus permite, mas não é a vontade de Deus. Nós devemos confiar no Senhor e esperar no Senhor e aguardar o tempo do Senhor. Porque no tempo certo, a palavra de Deus diz que Deus lembrou-se de Raquel. Ele tinha esquecido? Não, ele só tinha dado uma resposta que é, espera. A resposta dele é, não é agora, vai ter o tempo certo de acontecer. É a realidade que nós estamos vivendo hoje. Às vezes nós estamos esperando uma cura, esperando uma solução, esperando uma novidade nesse momento que nós estamos vivendo no homem. E muitas vezes nós depositamos no homem toda a nossa confiança. E às vezes sabe o que vai vir de resposta? É a resposta de Jacó para Raquel. Né? Por acaso eu estou no lugar de Deus para dar vida ou tirar a vida de alguém? De repente nós estamos tentando, né, nesse momento, achar um meio para poder achar solução para essa realidade que estamos vivendo. Mas o propósito de Deus está sendo cumprido. Se o propósito de Deus é que esse tempo que nós estamos vivendo vai prevalecer até o tempo dele, onde tudo vai se cumprir, vai até o fim. Ainda que nós estejamos fazendo qualquer coisa. Só que lá na frente a gente vai entender que Deus está se lembrando de nós. Ele não esqueceu de nós. Só que ele tem um propósito. Ele tem um tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A vontade de Deus não é a nossa vontade. O querer de Deus não é o nosso querer. A solução de Deus não é a nossa solução. É só você ver o que nós estamos lendo aqui na história de Jacó e Raquel. Então, irmãos, Deus lembrou-se. Deus está lembrando de você. Sabe do seu problema, da sua situação. Sabe do que você está passando. Sabe da sua aflição. Sabe do que o mundo está vivendo. Deus sabe quantas pessoas estão doentes. Quantos já foram a óbito. Quantos que ainda vão a óbito. Deus sabe quem é que está cumprindo as leis, quem não está cumprindo as leis, quem está burlando as regras, quem está cumprindo as regras, quem está contribuindo para a não proliferação desse coronavírus e quem não está contribuindo para a proliferação desse coronavírus. Deus sabe quem está contribuindo para o bem da nação, seja governo ou governado. Deus está no controle, ele sabe de tudo. Então a resposta dele vai vir no momento dele, no tempo dele. Então Deus lembrou-se. Vai ter um momento que Deus vai se lembrar da sua promessa, da sua palavra, daquilo que ele estabeleceu. E naquele momento certo ele vai dizer, é agora. E aí tudo isso vai passar. Precisamos saber esperar, confiar, buscar. Porque olha o que diz a Bíblia. Deus ouviu o clamor de Raquel. A misericórdia de Deus fez com que ela pudesse ter filhos.
Deus tem ouvido o nosso clamor. A misericórdia de Deus tem feito com que as nossas orações cheguem até Ele em nome de Jesus. E Deus sabe das nossas necessidades, dos nossos anseios, da nossa tristeza, do nosso vexame, da nossa dor, da nossa vergonha. E Deus está pronto para nos responder. Só precisamos saber esperar. Não tomando atitudes premeditadas. Não agindo por meios subterfúgios. Porque Deus tem, todos os dias, tido misericórdia de nós. Quer um exemplo disso? Eu estou falando aqui, você está me ouvindo aí. Tem muitas pessoas que desde esse momento dessa pandemia, já mais de 720 mil pessoas já não podem mais ouvir o que nós estamos fazendo aqui. Porque eles foram chamados à presença do Senhor. Para esses, o tempo acabou. Mas para nós que estamos aqui, ainda está tempo. Para nós que estamos aqui, ainda tem tempo. Para nós que estamos vivendo nesse mundo, ainda é o tempo de Deus para nós. Ah, pastor, será que eu vou viver até o fim dessa pandemia? Eu não sei. Você não sabe, mas Deus sabe. Agora, uma coisa eu posso dizer com certeza. Quem chegar no final dessa pandemia é porque alcançou o tempo do Senhor. É porque o Senhor lembrou-se de você e permitiu que você chegasse até lá. No fim, passasse essa nuvem sombria, passasse esse deserto, passasse esse momento tão turbulento. O tempo de Deus vai se estabelecer sobre a minha e a sua vida. Mas e se nós partirmos? Será que nós estamos preparados? Essa é a grande pergunta. E se eu estiver determinado por Deus, predestinado por Deus, que o meu tempo vai ser de partir nessa pandemia? Será que eu estou preparado? É isso que eu quero pensar com você amanhã, né? É isso que eu quero pensar com você amanhã. Se Deus me chamar agora, no meio dessa pandemia, eu estou preparado para ir para o céu? O tempo de Deus é tempo para tudo. Deus respondeu a Raquel, ela teve um filho, ela sonhou, ela disse, né, que se o Senhor permitisse, ela ainda ia ter outro filho. E teve. Só que quando ela deu à luz ao segundo filho, o que aconteceu? Ela morreu. Ela alcançou o seu sonho. Foi o último ato da vida dela. Foi o último ato da vida de Raquel. Ter o seu segundo filho. E morreu no parto desse, Benjamim. Então, queridos, nós temos muitos sonhos, temos muitas expectativas, nós sonhamos, nós clamamos, nós pedimos, mas o nosso tempo é um tempo de limite. Deus não, Deus é eterno. Nós somos limitados. Então, entendamos Deus, busquemos Deus, confiemos em Deus e saibamos esperar o tempo de Deus. Amém? Deus assim nos abençoe. Eucilene, né? Já estivemos orando na nossa oração inicial. Vamos orar de novo, vamos continuar em oração pelo seu esposo. Também o nosso irmão Décio Moreira, né? Deus abençoe. Que Deus realmente continue nos protegendo, né, meu irmão? Nossa irmã Marinalva e também a nossa irmã Sônia Maria, conosco aqui. Deus abençoe, Sônia. E José de Almeida, já falei aqui, enfim. E a todos vocês que de repente não falei o nome aqui, porque quando você manda uma luzinha eu consigo visualizar. Tem muitos irmãos que eu estou vendo ícones aí, e pelos ícones talvez eu não consiga reconhecer. Mas que Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, Deus abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E vamos agradecer a Deus pela nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, 161 anos de história. Pai bendito, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu aqui para essa reflexão. É um tempo do Senhor. É um tempo que o Senhor estabeleceu para nós. É um tempo, Deus, pelo qual a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas nesse dia. Prova disso, Senhor, é que nós estamos te agradecendo, porque se amanhã o Senhor for servido nos dar mais um dia de vida, nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, estaremos comemorando mais um ano de bênção, de lutas, um ano a mais, principalmente esse ano, de uma realidade bem diferente dos nossos dias últimos vividos até aqui. Mas é o tempo do Senhor e a Igreja Presbiteriana do Brasil vem rompendo os anos, vem rompendo os desafios, os tempos difíceis,
e tem caminhado sobre a presença do Senhor. São 161 anos de bênção. Amanhã é dia do Presbiterianismo Nacional e dia das missões. Nós te pedimos nesse momento de forma especial pela nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, pelos missionários que assim residem dentro do nosso país. Há vários missionários no Brasil, em lugares longínquos, em povos indígenas, em muitas cidades ainda plantando igrejas, fazendo o trabalho de missões, evangelização. Mas temos missionários espalhados pelos 4 cantos da terra. A bênção do Senhor esteja sobre eles, que assim como Simonton foi no Brasil há 161 anos, esses missionários possam estar plantando a semente do Evangelho, para que um dia, onde eles estão, haja também uma igreja presbiteriana. Não apenas uma igreja como denominação, mas acima de tudo uma igreja bíblica, com propósitos e com fidelidade à tua palavra. Pai, nós pedimos pela vida do esposo da Eucilene, pedimos pela vida da dona Edna, pedimos pela vida do nosso irmão presbítero Isaac, pela nossa irmã Marli, na sua situação de saúde tão delicada, pela vida da Gleice. Colocamos diante do Senhor todas as famílias enlutadas, todas as famílias, ó Deus, também que têm pessoas contaminadas por esse coronavírus, e também pelos governos do nosso país, seja municipal, estadual, federal, seja no executivo, legislativo, judiciário, seja a polícia, seja o exército. Deus, tenha misericórdia da nossa pátria, tenha misericórdia dos governos mundiais. E mais uma vez pedimos que, se o Senhor assim aprove na tua glória, se é o tempo do Senhor, se estabeleça a vinda de uma cura, ou que o Senhor, ó Deus, permita um milagre sobre a face da terra para ser disseminado esse vírus sobre a face da terra. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoa os nossos pecados, dirige as nossas vidas, orienta os nossos passos. E se assim o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui pensando sobre a nossa existência, o nosso tempo sobre a face da terra nesses dias de pandemia. Que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde. E esteja sobre a vida de cada irmão conosco aqui presente, cada família, cada lar aqui representado. A bênção do Senhor esteja sobre esses irmãos, sobre os seus lares e sobre as suas famílias. É o que nós te pedimos, agradecidos, o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar e Deus abençoe a sua vida. Marlene Heller, Deus abençoe minha prima. Hoje eu estou cheio de prima aí, né? Vigênia, a Marlene, todo o povo da família aí conosco. Mais uma vez, um abraço, Marinal. Até amanhã, se Deus assim permitir, às 19h30, no nosso estudo bíblico. Irmãos, um abraço.